A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Estarei dando continuidade à nossa leitura bíblica, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a cada palavra aqui lançada, que nós possamos entender a palavra, que Deus possa nos dar discernimento e sabedoria, para que nós possamos entender. Nós estamos fazendo, nossa leitura, falando sobre as medidas, do templo, do templo que foi construído. E hoje nós iremos entrar no capítulo 43, que fala da glória do Senhor que enche o templo. Que maravilha, né? Amém? Vamos me acompanhar? No versículo 1 fala: Então levou-me a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, a sua voz era como o barulho de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho só aqui do 1 e do 2. Efetualmente, nesse capítulo, irmãos, é glorioso, visto que anuncia a volta do Espírito Santo ao templo milenar. Portanto, irmãos, a Israel, Ezequiel viu sair e agora o vê retornar. A expiação como a base eterna do relacionamento de Deus com o homem, que ocasiona a vinda do Espírito Santo. E a minha linha mestra deste capítulo, como já dito, isso acontecerá no início da Era do Reino. Israel havia rejeitado e, portanto, ele partiu. Agora Israel foi lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro e, portanto, ele retorna. Que lindo, né, irmãos? Versículo 3. E o aspecto da visão que vi era como a visão que era visto quando vim para destruir a cidade. E as visões eram como a visão que vi junto ao rio Quebar, e cai sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E elevou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Que lindo, ó. Tomando primeiro a última frase, cai sobre o meu rosto, a pessoa é deixada numa posição apropriada na presença do Senhor da glória, como a da visão que eu tinha visto quando vim para destruir a cidade. Na frase, irmãos, não significa que Ezequiel pessoalmente a destruiu, mas sim que havia sido ele, anunciou aquele trágico acontecimento. E nesse versículo, irmãos, nós vemos aqui que ele está falando, sobre a presença da glória de Deus, que entra no novo templo e recém-construído. O Senhor agora está entrando na casa e tomando posse dela como anteriormente. Ele havia entrado no tabernáculo e no templo antigo e tomado posse deles. Ouvi uma voz que falava comigo de dentro da casa, e um homem estava em pé junto a mim, no versículo 6, que é o Espírito Santo quem está falando com Ezequiel. Além disso, o homem parado junto a Ezequiel era nada menos que o Senhor Jesus Cristo, que havia conduzido Ezequiel através de toda essa manifestação. Olha que presença maravilhosa, irmãos? Vamos imaginar aqui, Ezequiel sendo guiado por Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Imagine nós aqui, eu tô aqui, eu fico imaginando Jesus pegando na minha mão e me guiando para mostrar o caminho. Que é isso que Deus faz conosco todos os dias, Ele nos mostra, Ele nos guia todos os dias. É porque muitos de nós, às vezes, não queremos acompanhá-lo. E me diz no versículo 7, Filho do homem, o lugar do meu trono, o lugar para as plantas dos meus pés, e onde eu habitarei entre os filhos de Israel para sempre. E nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os reis. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome com suas prostituições e com os cadáveres de seus reis nos seus altares. Amém?
a exortação a Israel, versículo 8. E pondo eles o seu miliar junto ao meliar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havia uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam, portanto, os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Aqui no versículo 8, que fala sobre miliar, a maneira de dizer seu miliar, limiar, meu limiar, sua ombreira, minha ombreira, refere-se ao templo idolátrico deles, erigido ao lado da Santa Casa de Deus, o que sem dúvida ocasionou a destruição deles. No versículo 10, tu, ó homem, tu, ó filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhem das suas maldades e meça o modelo. E ao se envergonharem de tudo o que tem feito, faz-lhes entender a forma da casa, sua disposição, suas saídas, suas entradas e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas configurações, de todas as suas leis, e escreve isso diante dos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, todos os seus estatutos, e os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que esta é a lei da casa. Amém? No versículo 12, como lugar santíssimo, o tabernáculo e o templo de antigamente, irmãos, eram santíssimos. No mesmo modo, tudo o que pertence a esse santuário deveria ser considerado como sendo santíssimo. De fato, todo o cume desse monte deve ser reservado para Emanuel, o Filho do homem, Filho de Deus, né? As medidas do altar, versículo 13. E essas são as medidas do altar por covados. O covado é um e um covado é um palmo. A base será um covado de altura e de covado de largura, e um de largura. A sua moldura pelo seu contorno, ao redor em um palmo, esta será a base do altar. No versículo 14, do fundo desde o chão até a armação inferior, 2 covados de largura, um covado, e desde a pequena armação até a maior, 4 covados, e a largura, um covado. Versículo 15, o altar de 4 covados, e ainda por cima do altar havia 4 pontas, e o altar terá 12 covados de comprimentos e 12 de largura, quadrado nos seus 4 lados. Versículo 17, a armação de 14 covados de comprimento e 14 de largura em seus 4 lados, e meio covados o contorno ao redor dela, e o fundo dela em um covado ao redor, e os seus degraus davam para o oriente. Irmãos, no versículo 17, esse altar era de 5,50 metros de comprimento e 5,50 metros de largura. Sua altura era de aproximadamente 3,20 metros de altura. Aqui, quando a gente especifica covado, né, que naquela época era tratado como covados, a metragem, 1 metro de covados, 1 metro de largura. No versículo 18, estatutos do altar. E me disse, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que o farão para oferecerem sobre eles holocaustos e para espalharem sobre eles sangue. E os sacerdotes levitas, que são da linhagem de Sadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem darás um bezerro para expiação pelo pecado. Versículo 20. E tomarás o seu sangue e o porás sobre 4 pontas do altar, e nos 4 cantos da fiada, e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Versículo 21. Tomarás então o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso, ordenado fora do santuário. Versículo 22. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado, e purificarão o altar como purificaram com o bezerro. Versículo 23. E quando acabar de purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro
de rebanho sem mancha, e os oferecerá diante do Senhor, e os sacerdotes jogarão sal sobre eles e os oferecerão em holocaustos ao Senhor. Versículo 25, durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro no rebanho sem mancha. Versículo 26, por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim eles se consagrarão. Versículo 27 e último. E cumprindo eles estes dias, será que no 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as ofertas de paz, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Vamos lá. No versículo 18, que fala sobre os estatutos do altar, como dados aqui, irmãos, não dizem respeito aos regulamentos para o culto sacrificial que seria depois feito sobre este altar. Porque os ritos que tinham que ser observados durante essa época eram apenas para a sua consagração. Em outras palavras, ele devia ser dedicado por meio de uma cerimônia especial antes de estar disponível para o uso comum. No versículo 19, fala dos sacerdotes que participariam dessa dedicação e purificação deveriam ser de linhagem de Zadok, o fiel sumo sacerdote de Davi. Portanto, ao escolher esses filhos de Zadok, o Espírito Santo revela para nós o valor de aceitar fielmente a vontade de Deus, em vez da vontade do homem, irmãos. No versículo 20, o sangue, irmãos, que fala aqui, que tomarás o seu sangue, formará uma parte integral de todas as ofertas expiatórias. Ele deveria ser posto sobre as 4 pontas do altar, que apontam para todas as direções, significando que a redenção é a mesma do mundo todo. No versículo 21, a ideia é: a pele e os excrementos do bezerro deveriam ser queimados fora do acampamento. No versículo 22, no leitor deve estar se perguntando quanto à necessidade de animais diferentes, ou mesmo de outro animal. Na verdade, irmãos e irmãs, havia 5 ofertas levíticas dadas na lei de Moisés, em todas tipificando o que Cristo faria no Calvário. Em outras palavras, explicando melhor, eram necessários 5 ofertas para retratar totalmente a sua única oferta de sacrifício na cruz. Elas eram o holocausto, a oferta de paz, a oferta de pecado, a oferta de transgressão, ou seja, expiação, e a oferta de grãos, ou seja, de cereais, irmãos. É incrível, né, irmãos, essa explicação que eu estou, assim, tentando aqui passar para vocês, que é muito bonito, assim, a gente entender sobre os sacrifícios, né, dado a Deus. No versículo 23, neste ponto, uma comparação no Levítico é instrutiva. Lá o holocausto precedia, irmãos, a oferta do pecado. Aqui segue-o então a fé louvada olhando para o futuro, para a oferta pelo pecado do Calvário. No tempo futuro, a fé louvará olhando para trás, para o Calvário. Desse modo, a grande oferta pelo pecado do Cordeiro de Deus permanece no meio das eras e é seguida pelo louvor. Na realidade, não haverá dia de expiação no culto milenar. Isso porque nesse tempo os sacrifícios lembrarão a única e toda suficiente expiação consumada na Gólgota. O sal colocado sobre as ofertas tipifica o fato de que tudo isso está de acordo com a palavra de Deus. O sal é sagrado, né, irmãos? No versículo 25, irmãos, que fala sobre a expiação no período de 7 dias, a perfeição de expiação aparece nos 7 dias dessa ação. 7, como o número de Deus, indica perfeição. Conclusão, irmãos, cumprimento total e universal. No versículo 27 último, com o resultado do Calvário, essa casa permanecerá enquanto todas as outras casas caíram. Deus só pode aceitar a humanidade com base no sacrifício no Calvário e a nossa fé nessa obra concluída. A aceitação
é negada por qualquer outro caminho além da cruz. Quais são os nossos sacrifícios, irmãos? Aqui significa o seguinte, não quer dizer que nós temos que matar um animal, que nós temos que colocar sangue no altar. Isso foi no tempo, naquela era. Hoje, nosso sacrifício maior, que não é, irmão, sacrifício, é porque muitos acham que é sacrifício, é amar a Deus, é seguir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é buscar sempre por Ele, é estar na presença dele a todo momento. Orai e vigiai. Não podemos parar, nós não podemos frear as nossas orações. Nós temos que ser constantes a todo momento, irmãos. E é isso que Deus quer de nós, que nós estejamos na presença dele, que nós estejamos sempre buscando por ele, deixando a falsidade de lado, deixando o pecado de lado. Deus ama os pecadores, mas Deus abomina o pecado. Então, vamos aprender a amar mais o próximo, vamos aprender a julgar menos, vamos deixar de apontar os dedos, vamos fazer a vontade de Deus, porque é isso que Deus quer de nós, que nós façamos a vontade dele, amém? Que essa leitura venha encher o coração de cada um de vocês, que vocês possam ler, acompanhar na Bíblia de vocês, para vocês entenderem o que significa. Eu vou tentar, irmãos, tá? Discernir um pouco de cada capítulo que eu ler para vocês entenderem mais a palavra de Deus. Que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal. Compartilhe, irmãos, mesmo que as pessoas não gostem, compartilhe, para que as pessoas possam ouvir mais e mais a palavra do Senhor, amém? E vamos espalhar a semente de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.